Eu quero pedir você para ficar de pé mais uma vez. Eu falei com eles para sentarem, mas eu quero pedir você para ficar de pé. Quando canta essa canção, Quebrantado, é impossível a gente não se quebrantar com essa canção. E essa canção que nós vamos cantar fala que não existe nada igual, não existe nada melhor do que pertencer ao Senhor Jesus. Não existe. Você pode ter experimentado muitas coisas nessa vida, mas a experiência de viver ao lado de Jesus é uma experiência sobrenatural. É uma experiência que vai além dessa vida. E nós vamos clamar para que esse Espírito Santo de Deus sopre sobre esse lugar e encha os nossos corações nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, quais são suas demandas, mas eu sei que nesse lugar Deus está aqui e você pode sair daqui mudado e transformado em nome de Jesus. O mais doce amor que liberta
tua glória, Senhor. Vamos provar. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória. Mais uma vez, vamos provar. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Agora só a igreja, Santo Espírito, sem instrumento, só as vozes, sem microfone. Nesse momento, daquilo que Deus ministrar o seu coração para orar, erga sua voz e ore ao Senhor nessa hora. Irmão, erga sua voz e ore ao Senhor nessa hora. Que o Senhor esteja, meu Deus, enchendo o nosso coração de alegria, de paz na tua presença. Ó Pai, obrigado por cada vida que adentrou neste lugar. Que o Senhor possa estar ministrando a tua bênção, meu Deus, na vida de cada um nesta noite. Ó Pai, fica conosco. Enche esse lugar com a tua glória, Senhor. Nós louvamos a Ti, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como já falamos, no mês de maio, nós vamos fazer algumas abordagens sobre família. Um assunto tremendamente importante para ser abordado todos os anos, toda hora, todo momento. E precisamos falar sobre esse assunto. A família tem sido atacada e você já deve ter ouvido isso milhares de vezes. Que a família tem sido atacada, que a nossa família tem sido bombardeada,
que a nossa família tem sido alvo do inimigo e muitas vezes, eu digo que muitas vezes nós estamos colaborando para que o insucesso da nossa família também tenha a nossa participação nesse processo. A minha palavra para você nessa noite é baseada no livro de Samuel, 2 Samuel. E nós vamos pensar um pouquinho sobre a família de Davi. E nós vamos pensar sobre 4 situações que a família de Davi, juntamente com seus filhos, exemplos para não serem seguidos. Exemplos a não serem seguidos. E talvez você possa olhar e dizer assim, depois que eu explanar tudo, você pode olhar e dizer assim: pastor, a minha casa está bem, a minha casa está bacana, a minha casa não tem nenhuma dessas situações que o Senhor falou. Que bom, mas permaneça firme para que esse tipo de situação não chegue até a sua tenda. Porque a palavra de Deus diz que aquele que pensa estar de pé. Presta atenção, porque muitas vezes nós repetimos esse texto erroneamente. A gente diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não, a palavra diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, ore pela sua família. Se você já faz isso, ore redobrado pela sua família. Se você já ora pelos seus filhos, ore redobrado pelos seus filhos. Se você tem o hábito de todos os dias estar junto com a sua família, continue fazendo isso em nome de Jesus. Continue. Eu há muito tempo já li algo sobre família e que eu gosto sempre de repetir nas igrejas. Famílias fortes é sinal de que existe uma igreja forte naquele lugar. Mas famílias que estão destroçadas, famílias que estão espedaçadas, famílias que não estão vivendo a harmonia dentro de casa, isso vai repercutir na vida da igreja. Porque família desestruturada é sinal de igreja também desestruturada. Então abra sua Bíblia aí no capítulo 3. Antes que você assuste, nosso texto, ele vai abordar 16 capítulos. Mas nós não vamos falar sobre os 16 capítulos. Óbvio que se a gente for falar sobre 16 capítulos, nós não vamos dar conta de falar tudo hoje, ok? Mas a história toda está envolvida em 16 capítulos. E nós vamos ler em 2 Samuel, capítulo 3, você vai ver como era constituída a família de Davi em Hebrom. Há um local específico, que a família de Davi era assim. Em Hebrom, nasceram-lhe filhos a Davi. Versículo 2. O primogênito foi Aminon, guarde esse nome, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. O terceiro, Absalão, guarde também esse nome, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Ragite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Percebe que o texto só tem nome de homens. Não consta aqui o nome das filhas de Davi. Tem o nome das esposas de Davi. Quando a gente olha aqui, a gente vê que são várias esposas que Davi tinha. Todas elas por causa de guerras, todas elas por causa de batalha, e Davi, quando destruía, ele então pegava uma dessas mulheres para ser sua esposa. E falta aqui também nessa lista a Mical, filha de Saul, que já era também esposa de Davi. Então, ao todo, são 6 mulheres aqui em Hebrom. Aí, sem fazer piadinha daquela, se uma já dá trabalho, 6, imagina, não vão fazer esse tipo de piadinha. Mas tinham 6 mulheres. Por que eu estou frisando isso? Porque nós vamos ver o primeiro exemplo de Davi a não ser seguido. E aí você vai dar uma viajada no texto, você vai lá no capítulo 11, e você vai ver a primeira coisa que Davi fez, que ele não deveria fazer.
Ora, a palavra de Deus diz que nós somos atraídos pelos nossos olhos. E uma vez que a cobiça atrai, ela leva os nossos olhos a cobiçar o que não é nosso, ela dá lugar a uma série de situações no nosso coração que não deveria dar. Em contrapartida, a palavra de Deus diz que ela vai gerar pecado e que, consequentemente, vai gerar morte. Davi, quando nós lemos aqui, nós lemos uma oração que Davi fez, que ele pediu a Deus para que Deus abençoasse a sua casa. Nós lemos aqui que Davi pediu ser servido o Senhor em abençoar a minha casa e que a minha casa permaneça fiel ao Senhor. Ele foi o primeiro a quebrar essa infidelidade que ele orou e pediu a Deus para que fossem fiéis ao Senhor. Por isso que eu disse aqui logo no início, querido, é salutar que a sua família esteja bem e que em nome de Jesus ela se encontre bem no dia de hoje. Mas encontrar bem no dia de hoje não é garantia de estar bem no dia de amanhã. Se encontrar bem no dia de hoje não é garantia de estar bem no dia de amanhã. Então é preciso vigiar e perseverar em permanecer com o coração perto do Senhor todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Davi ouviu o desejo do seu coração. O texto diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, mas se você voltar os olhos um pouquinho no texto de 2 Samuel, você vai ver que Deus abençoou tanto Davi, que deu folga a Davi dos seus inimigos. E talvez aí você encontre uma resposta do porquê Davi não foi para a guerra. Porque ele imaginou que o reino dele estava tão grande, o reino dele era tão próspero, havia tanta paz no seu reino, que não haveria necessidade que ele saísse para a guerra. Então ele ficou em casa. Porque essa paz, ela dá uma certa comodidade no coração, e a gente acha que já não precisa buscar o Senhor, e não precisa guerrear tanto como guerreava em dias de outrora. Então, se eu estou em paz, se eu estou bem, se há prosperidade, se há equilíbrio, se há toda essa harmonia dentro de casa, eu já acho que eu não dependo mais tanto de Deus. E Davi ficou em casa. E ele ficou em casa e não tinha TV a cabo naquele tempo. Então Davi não tinha como assistir nenhum programa na televisão. Davi não tinha nada para fazer. Você já deve ter ouvido algumas vezes aquele ditado popular que diz que cabeça vazia é oficina do demônio, do capeta. Eu ri que uma pessoa semana passada me perguntou assim: pastor, o senhor não gosta de falar a palavra capeta? Não, eu não me lembro quem foi, então eu falei hoje, tá? Mas Davi ficou em casa, e num dado momento, talvez já angustiado, porque o povo saiu todo para guerrear, ele estava em casa sem fazer absolutamente nada. O que ele faz? Ele vai para a varanda, dá uma olhada na varanda, e ele chega no murinho, vamos falar assim, um muro, e ele olha para baixo e vê uma mulher tomando banho nua no quintal da sua casa. Bom, aí eu penso também, o que essa mulher estava fazendo tomando banho nua no quintal? Não tinha banheiro na casa dela, não, tinha que ir para o quintal tomar banho. Talvez essa mulher também já tenha avistado Davi algumas vezes ali e sabia, bom, ele vai nessa hora, então nessa hora eu vou lá. Não sei, porque que mania doida é essa de tomar banho do lado de fora no quintal, né? Mas ela foi lá para tomar banho, e Davi chegou e olhou. Presta atenção, por que eu frisei? Gente, Davi tinha 6 mulheres dentro de casa. Mas o desejo do coração dele agora era o quê? Eu quero é essa. Eu tenho 6, mas as 6 não, eu quero é essa aqui. Querido, nós temos que tomar cuidado com os desejos do nosso coração. A palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é enganoso. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, e não é o outro homem, é você mesmo, é você confiar em você mesmo, na sua capacidade, na sua qualificação, nas suas condições para poder vencer alguma batalha. E eu quero falar aqui para homens,
especificamente no dia de hoje, querido, se você não correr, o diabo vai te pegar nessa área. Pastor, mas por que só homem? Porque o homem é tentado pelos olhos. A mulher muitas vezes é pelo ouvir. O homem é por aquilo que ele vê. E o homem é meio animal. Que é isso, pastor? O senhor está doido? É. O homem, quando vê uma mulher bonita e nua ainda no quintal, só Jesus, meu filho. Aí brincaram comigo certa vez, falou, pastor, mas tem problema olhar e achar bonito? Falei, filho, olhar e achar bonito não tem problema, o belo está aí para ser admirado. Você seria um grande hipócrita se você olhar e falasse, é feia. Feio o quê, rapaz? É bonita. O problema não é a primeira olhada, o problema é a segunda olhada que você dá, aí que está o problema. O problema é quando os olhares se cruzam e você pensa na possibilidade do porquê não. Um dos grandes pregadores do nosso país, ele admitiu que o problema dele foi quando ele olhou e disse, por que não? Cuidado com o desejo do seu coração. Davi ficou em silêncio, Davi não mandou aquele negócio embora quando ele deveria mandar, ele alimentou no coração. Não brinque com estas coisas. Não brinque com estas coisas. Em Guriri, uma das moças que frequentavam a igreja disse para mim certa vez assim, nós a consideramos como filha, hoje. E ela disse para mim assim, pastor, por que o senhor até hoje não foi na minha casa? Eu falei, por uma razão muito simples. Ela, o quê? Eu falei, você mora sozinha. Mas o que tem? Eu falei assim, tem muita coisa. Pastor, nossa relação é muito tranquila. Eu falei, sim, a minha e a sua é muito tranquila, mas eu não sei a cabeça dos outros. O dia que Jaque puder ir comigo, nós vamos lá na sua casa e nós vamos te visitar. Não, pastor, pode ir, eu moro com mais 3 moças. Eu falei, piorou. Piorou. Aí uma mulher da igreja falou assim, chegou para mim e falou assim, ô pastor, fulana de tal procurou o senhor para fazer uma visita na casa dela, e ela me falou que o senhor vai esperar o dia que a Jaque puder. Olha só, meu marido só chega em casa às 10 horas, vamos eu e o senhor, minha filha está doida. Querido, cuidado com esses desejos que brotam no seu coração, passe isso pelo filtro de uma vida espiritual, isso é de Deus. Se não é, mata esse negócio no seu coração, na raiz. Homens e mulheres, para com esse negócio de o mito do homem ou da mulher perfeita. Não existe. Não existe. Sabe aquela colega do trabalho que você olha e fala assim, eu queria que minha mulher fosse igual a ela, casa com ela. Você vai ver que em pouco tempo, você vai ver que ela tem um monte de problema, aí você vai olhar e falar, nossa, meu Deus, eu tinha um ouro dentro de casa e agora eu joguei fora. Como certa vez aqui na igreja, um camarada falava um negócio, aí alguém do aprisco levantou e falou assim, mas não sei o que, reclamou, falou, meu filho, só tem uma solução para você, se você quer alguém igual a você, casa com outro homem. Que aí vocês vão pensar igual, vocês vão viver igual. Cuidado com esse mito da grama mais verde. Deus uniu vocês dois. A melhor mulher do mundo é a mulher que você tem dentro de casa. O melhor homem do mundo é o homem que você tem dentro de casa. Foi Deus que uniu vocês. Ore pela vida de vocês. Pare de olhar para aquilo que não é seu. Pare de olhar para aquilo que não é seu. Pare de desejar aquilo que não é seu. Davi desejou aquilo que não era dele. Ele deveria ter falado não, mas ele disse, por que não? E Davi alimentou tanto isso no seu coração, tanto que ele foi às vias de fato e levou isso adiante, usurpou o direito de ser rei e mandou essa mulher subir, se deitar com ele, mandou matar o marido dela, casou com o marido dela para que parecia que ele era o homem mais legal do mundo. A vida de Davi virou um inferno.
Cuidado. Davi ouviu o desejo do coração dele quando deveria dizer não. Quando deveria dizer não. Um pouco mais à frente, nós vamos acompanhar o texto. Eu não vou ler todos os textos para vocês, mas um pouco mais à frente nós vemos aí no capítulo 13, Aminon, filho de uma dessas mulheres de Davi. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. Eram filhos do mesmo pai, mas não eram filhos da mesma mãe. Aminon se apaixona pela sua irmã, a sua meia-irmã. Ele se apaixona por ela, a tal ponto que ele começa a emagrecer. A paixão dele era tanta, porque era uma paixão doentia, que o fazia não comer, ele fazia jejum. Ele estava perdendo peso por causa disso, e aparece na sua trajetória um camarada, primo dele, porque o texto vai me informar que ele era filho do irmão de Davi. Esse primo dos infernos chega para Aminon e dá uma sugestão a ele, e diz assim: eu tenho uma ideia para você se deitar com ela. Finge que você está doente, manda vir toda a família até a sua casa, e aí você pede a seu pai para que deixe ela com você, para ela dar comida para você, porque você não consegue comer da mão de ninguém, só dela, porque você não confia em ninguém. Que ideia bacana, que ideia boa, ideia que brotou lá do coração do capeta. E aí foi, e fez, mandou chamar Davi, mandou chamar a família veio, ele autorizou que a sua filha ficasse na casa de Aminon. Aminon então pega Tamar e diz para ela: deita-se comigo. Ela disse: eu não posso fazer isso. E ela é tão submissa ao rei que ela diz assim: peça ao rei, talvez ele autorize que eu me deite com você, mesmo sendo irmã. Talvez o rei autorize. E ele não atende, ele deita-se com ela, por causa da sua força, ele então tem relação sexual com ela, ele a estupra. E depois que a estupra, ele tem nojo dela. E ele então manda ela embora. Ela disse: meu senhor, a vergonha agora é muito maior do que a primeira, porque eu saí por Israel como uma mulher que não é mais virgem, a vergonha é muito pior. E ele não quer nem saber, ele chama os seus servos e diz: põe ela para fora. Essa moça sai da sua casa, ali da casa de Aminon, e veste-se, joga cinza sobre a cabeça, no sentido de se arrepender do que havia acontecido, e ela vai para a casa de Absalão. Aqui eu quero abrir um parênteses. Ela não procura o pai para conversar. Por que ela não procura o pai para conversar? Porque talvez ela não tenha confiança no pai. Porque talvez ela não tinha relacionamento com o pai. Porque talvez ela e o pai nunca falaram sobre esse tipo de assunto. Pais que estão aqui, pais e mães, deixa eu dizer uma coisa para vocês: se você não conversar com seu filho, alguém vai conversar. É preferível que você sente com seu filho e fale sobre todas as coisas. Hoje nós temos uma galerinha aqui mais nova, assistindo o culto conosco aqui. Eles estão na idade, eu não sei, pais de todos aqui, porque eu não estou olhando um por um, mas você, pai e mãe, eles já estão na idade de você sentar com eles e falar sobre puberdade, sobre as mudanças hormonais na vida deles. Você precisa conversar com eles sobre vida sexual, porque se você não falar, alguém lá do mundo vai falar com ele. E vai falar de maneira toda equivocada, vai falar de maneira toda errada. Pais, os seus filhos precisam ver em vocês as pessoas mais confiáveis do mundo, a ponto de abrir o coração, a ponto de falar da dificuldade para vocês. Tamar saiu e foi se encontrar com Absalão. Ela não foi falar com o pai. O fato é que quando ela encontra Absalão, está aí no versículo 20 do capítulo 13. Absalão, quando vê Tamar, ele olha para ela e pergunta assim: esteve Aminon, teu irmão, contigo?
Essa pergunta de Absalão, ela mexe com a gente, porque provavelmente Absalão já havia percebido os olhares de Aminon para cima de Tamar, mas Davi não tinha percebido. E aí eu quero abrir um outro parênteses aqui. Você tem percebido o comportamento dos seus filhos dentro de casa? Você tem percebido que o seu filho está mais calado, está mais conversado, se ele está mais agitado, se ele está mais... Você tem percebido essas coisas? Você consegue visualizar que o seu filho está mudando dentro de casa? Querido, a gente está num frenesi tão louco de ganhar, que nós estamos perdendo o coração dos nossos filhos. E nós não percebemos que eles estão com atitudes diferentes dentro da nossa casa. Porque os nossos filhos já não sentam conosco para falar das dificuldades. Você quer uma coisa boba? O filho, quando perde nota da escola, ele tem medo de falar com o pai que ele perdeu nota. Porque ele teme que a reação do pai vai ser o quê? Bater. Ele teme que a reação do pai vai ser de represália. Ele teme que a reação do pai vai ser um estrondo. Quando eu digo pai, eu estou falando pai e mãe, tá? Absalão já havia percebido. No verso 21, diz assim: ouvindo o rei Davi todas estas coisas, que coisas? Tudo que aconteceu com Aminon e Tamar. O que Davi fez? Só ficou irado. Ele se irou muito. E Absalão também se irou, mas uma ira de vingança. Davi se irou, mas não chamou os filhos para uma conversa, para resolver o problema. E a segunda coisa que eu quero falar com você nessa noite, que no caso de Absalão, de Aminon e Tamar, ele irou-se, mas ele não fez absolutamente nada. Sua ira sem atitude dentro de casa não serve de nada. Sua ira sem dar uma direção para dentro da sua casa não funciona. A sua ira sem produzir alguma coisa boa, sem produzir alguma coisa que realmente vale a pena, é uma ira tola. Eu me iro, mas eu não converso. Eu iro, mas eu não dou orientação. Eu iro, mas eu não chamo para correção. Eu iro, mas eu não dou um norte. Eu me iro e eu apenas me iro e pronto. E ira, com o tempo ela passa, mas o problema não. Eu conheço maridos que ficam dentro de casa irados com as esposas, mas não sentam para conversar, vai jogando para debaixo do tapete, vai jogando a poeira para debaixo do tapete. Aí o dia que a mulher resolve falar alguma coisa, quer tirar tudo debaixo do tapete, coisa que aconteceu no primeiro dia de casamento, e eles já estão fazendo 45 anos de casamento. Você está rindo? Mas eu já aconselhei casal assim. Ah, pastor, porque no primeiro dia de casamento, eu falei, gente, vocês estão tratando disso hoje, 45 anos depois. Davi silenciou. Por causa do silêncio e da omissão de Davi em não chamar os filhos para conversar, nós sabemos o resultado final dessa história. Absalão esperou 2 anos se passar. Passaram-se 2 anos. E Absalão então tosquiou as suas ovelhas e mandou convidar o pai, e mandou convidar toda a sua família, porque iria dar uma festa, porque a tosquia tinha sido boa. Então ele queria comemorar, e ele foi, chamou o pai, e o pai falou, não, eu não vou, então deixa Aminon ir comigo. E Davi pergunta, mas por que você faz questão que Aminon vá? Não, eu só quero comemorar. Davi sabia do problema. Davi sabia que existia o problema. Por que não foi junto? Por que não foi lá para tentar evitar uma tragédia maior? Ele libera Aminon e ele ainda a abençoa. E ele diz, pode ir. Absalão, prepara todo o cerco e diz aos seus servos, quando Aminon chegar e quando ele já estiver alegre de vinho, vamos traduzir isso para a linguagem brasileira, quando ele estiver bêbado,
Então vocês vão dar de cima dele e vocês vão matá-lo, mas não fiquem preocupados, porque sou eu que estou mandando, apenas obedeçam. E quando Aminon está embriagado, quando Aminon está bêbado, ele então dá a ordem, e o filho morre. Todo mundo foge. A notícia chega até Davi, mas a notícia chega que todos os filhos haviam morrido. Alguém chega e fala assim: calma, rei, foi só Aminon, como se isso fosse aliviar a dor do coração do pai. Querido, presta atenção numa coisa: os problemas familiares têm que ser conversados e resolvidos dentro de casa. Você não pode deixar para depois, você não pode deixar para amanhã, você não pode deixar para daqui a um ano. Tem que sentar, tem que resolver, tem que conversar. Lá em casa a gente fala de tudo com os nossos filhos. Quando eu digo tudo, é tudo. A gente conversa sobre finança. Tem pai que não gosta de falar sobre dinheiro com os filhos. O João falou sobre isso aqui hoje de manhã. A gente tem problema de falar de dinheiro. Parece que dinheiro é uma praga. Não, dinheiro é bênção. Se for bem usado. Se for mal usado, vai ser maldição. Mas se for bem usado, é bênção. Temos que conversar sobre tudo. Aliás, nos dias de hoje, a gente não está nem mais se assentando à mesa para conversar. Estamos sendo bombardeados pela síndrome da onipresença. O que eu estou falando com síndrome de onipresença? Eu estou aqui, mas eu quero saber o que está acontecendo em Vitória, em Belo Horizonte, onde tem amigo. Eu quero saber o que está acontecendo, porque eu quero ser onipresente. E aí nós nos assentamos à mesa para almoçar, para jantar, seja lá fazer o que for, e a gente pega o celular e já vai usando. Eu faço isso, gente. Não estou falando isso para você para dizer assim: ai pastor, o senhor não faz, ele está falando que a gente faz. Não, eu incorro no erro, e às vezes eu faço. E às vezes meus filhos me chamam a atenção disso. Eu me lembro em Guriri, que eu estava trabalhando tanto. Eu já estava há uns 15 dias, saindo de casa 8 horas da manhã, chegava, almoçava, não dava nem uma hora, eu saía de novo, e eu só chegava de novo em casa, 11h30 da noite. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa, 11h30 da noite, tomei um banho, deitei na cama, a Vitória chegou e eu falei: aqui, deixa eu falar um negócio. Eu falei: pode falar, minha filha, você não tem casa mais não? Toma dura. Tem que conversar, tem que resolver. Davi apenas se irou. A omissão de Davi trouxe morte. Deixa eu te falar uma coisa: Absalão esperou 2 anos para se vingar. Tempo não resolve. Você precisa conversar e resolver. Tem um vídeo do Nicodemos que está no ar aí, que está fazendo o maior sucesso. Se não me engano, ele pregou isso semana passada lá na 8ª Igreja em Belo Horizonte. Se o teu irmão pecar contra ti, não dê piti. Procure e resolva. Se tem problema dentro de casa, procure e resolva. Se precisa pedir perdão, peça perdão. Gente, minha filha tinha 3 anos, mais uma história de Vitória. 3 para 4 anos, estava na escolinha. E sabe aqueles dias que você acorda azedo, que você não sabe nem por que você acordou azedo, mas você acordou azedo? Você deitou maravilhosamente bem e você acordou assim, um troço, que nem você está aguentando te olhar no espelho. Todo mundo tem isso aqui ou sou só eu, gente? Eu acho que todo mundo tem esses dias assim, não tem? E aí, tadinha dela, ela foi sair para a escola, ela me perguntou um negócio. Gente, eu dei um estouro nessa menina tão grande. Tão grande, tão grande, tão grande. Eu briguei com ela, eu estourei com ela, ela saiu, foi para a escola. Depois que ela foi embora, eu falei: nossa Deus, que homem grosso que eu sou. E eu fiquei incomodado com aquilo, fiquei incomodado, desci, fui na escolinha dela. Cheguei, chamei a professora, falei: tia, faz favor. Ela veio: eu queria conversar com a Vitória. Pois não. Aí fui, Vitória já veio toda alegre. Gente, criança é um espetáculo. Pai, deixa eu falar um negócio a você: se criança brigar, não entra na briga não, porque depois eles vão estar brincando, e você e o outro pai vai continuar brigando. Ela veio na alegria, me deu uma mãozinha, atravessei a rua, sentei do outro lado do meio-fio, sentei lá com ela,
E ela falou assim, uhum. E eu falei assim, minha filha, papai veio aqui para te pedir perdão. Tá. Você me perdoa? Uhum. Posso voltar? Falei, pode. E voltou. Chegou dentro da sala de aula, a professora olhou para ela e falou assim, o que seu pai queria, Vitória? Ele veio me pedir perdão. A professora achou aquilo interessantíssimo. Quando eu fui buscar a Vitória no final do dia, ela me chamou dentro da sala e falou, pai, continue fazendo isso. Eu nunca vi pai pedir perdão a filho. É a primeira vez que eu vejo isso. Pai, não é porque você é pai, não é porque você é mãe. Se você errou com seu filho, se humilhe e peça perdão a ele. Resolva os problemas dentro de casa. Não fique em silêncio, em nome de Jesus. Terceiro lugar. Absalão fica 2 anos fora. 3 anos, aliás, desculpa. Absalão fica 3 anos fora. Joabe, que é um dos chefes do exército, começa a perceber que o coração de Davi está inclinando de novo para Absalão, mas não resolveu. Como ele fez no caso de Aminon, ele está dando tempo para resolver o problema. Então o coração dele está se inclinando para Absalão, e Joabe arma uma situação, chama uma mulher, essa mulher vai, conversa com Davi e conta uma história, inventa uma história para Davi, porque essa história, dependendo da resposta de Davi, Joabe ia entender então que Absalão podia voltar. E é interessante que Davi cai nessa mesma história 2 vezes, né? Ele caiu com Natã, que Natã conta uma historinha para ele, e ele diz, tão certo como vive o Senhor, esse homem tem que morrer. Davi, esse homem é você. E agora de novo ele fala, não, pode trazer o seu filho de volta, que ninguém vai mexer com ele. Davi, eu estou falando é do seu filho, Absalão. E aí ele pergunta, ele olha e fala assim, Joabe está por trás disso? E ele diz, está por trás disso, sim. Então, pode trazer Absalão. Absalão vem. Só que Absalão chega na cidade e Davi manda ele para casa. Ele fica nos arredores, mas ele não entra, ele não tem acesso ao rei. Pouco depois, Joabe então, 2 anos depois, Joabe então argumenta com Davi para que o seu filho Absalão tenha acesso à sua presença. Então ele vai à presença e ele recebe apenas um beijo do pai. E não é tratado o problema de novo com Absalão, ele não conversa, ele manda Absalão embora. E Absalão começa a ficar revoltado e começa a dizer, para que eu vim de onde eu vim? Era melhor eu ficar lá do que eu vim para cá e eu não ter acesso ao rei. O pai não quer conversar com o filho, o pai não quer ter relação com o filho, o pai não quer conversa absolutamente nada com o filho. Ele não quer resolver o problema, ele quer jogar para frente. Apenas um beijo, sem conversa, sem conserto, sem acerto de contas. E a gente está caminhando para o fim. A gente conhece a história que Absalão se levanta contra Davi, toma o seu reino. Depois, na retomada de Davi, Absalão é morto. E aí eu quero convidar você para abrir sua Bíblia lá no capítulo 18. No versículo 33. Que diz assim, então o rei Davi, depois de receber a notícia que Absalão havia morrido, o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Agora não dá tempo de fazer absolutamente mais nada. O que poderia se fazer não foi feito. O trato que poderia ser feito enquanto havia fôlego de vida foi postergado, foi deixado para depois, foi deixado para o tempo curar, e tempo não curou.
O primeiro ofício fúnebre que eu fiz como pastor, querido, ficou marcado na minha memória. Recebo uma ligação na minha casa, 4 horas da manhã, que um senhor, que era pai de um dos membros da igreja, havia falecido. Então pediram para poder velar o corpo lá na congregação, nós liberamos, e aí eu fui para lá no outro dia para fazer o ofício fúnebre. E quando eu cheguei, a família estava muito chorosa, mas tinha uma pessoa que me chamou a atenção, que ela chorava compulsivamente. O pai não era crente, a moça, eu vou botar entre aspas, era crente. 11 anos sem conversar com o pai. E era crente. 11 anos, porque não conseguia perdoar o pai. Então, quando eu cheguei, fiquei do lado do caixão, e aí você tem que dar aquela palavra de ordem. Eu quero chamar a atenção de todos aqui, porque nós vamos ler um texto das Escrituras Sagradas. Essa moça deu um salto da cadeira onde ela estava, e ela pulou em cima do caixão, e o caixão quase caiu no chão. E ela gritava de remorso, não era de arrependimento, que tem diferença. Arrependimento gera mudança na nossa vida, remorso não. Judas teve remorso, por isso que ele foi e se enforcou. Pedro se arrependeu. Ela pulou e ela abraçou esse caixão e ela gritava, pedindo perdão ao pai. O marido então veio, pegou ela por trás, a levantou, colocou ela olhando para ele, deu uma sacudida nela e falou assim: agora ele não te escuta mais. O tempo de pedir perdão já passou, o tempo do conserto já passou, agora não dá mais para fazer nada. Pais, filhos que estão aqui, em nome de Jesus, se precisa pedir perdão, faça isso ainda hoje, não deixa para amanhã, amanhã pode ser tarde. Marido, se você precisa pedir perdão à sua esposa, faça isso hoje. Esposa, se você precisa pedir perdão ao seu marido, faça isso hoje, não deixa a pessoa morrer para você dar valor. Não espere alguém morrer para ser valorizado. Nós temos a trágica tendência de valorizar depois que nós perdemos. Valorize enquanto temos, enquanto há fôlego de vida. Dia 12 de junho está saindo aí, está chegando aí, saindo não, está chegando. A igreja vai organizar um jantar dos namorados aqui, casais. Invista na sua família. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para pagar um jantar. Vai lá no chinês, pelo menos tomar um caldo de cana e comer um pastel, então, em nome de Jesus. Comemora, celebre enquanto está vivo, não deixa para lamentar isso depois não, e dizer, ah, como eu queria ter celebrado com a minha família, mas não celebrou. Não celebrou. Celebre todos os dias com a sua família, celebre todos os dias. As nossas celebrações lá em casa, graças a Deus, são baratas, que a gente sai para celebrar, para comer açaí. Celebre, conte piada em família. Ontem eu mandei uma piada para um colega pastor, ele me reprimiu. Isso não é coisa de pastor, não. Fica mandando piada. Eu falei, ô miserável, mandei a piadinha para você, porque eu tenho certeza que seu dia foi terrível. E eu mandei isso aí para arrancar um sorriso do seu rosto, seu ranzinza. Aí ontem, mais tarde, ele me ligou e falou assim, ô Alex, me perdoa. Falei, rapaz, pelo amor de Deus, celebre a vida, gente, celebre a vida, não deixa a morte chegar para você ver o tempo que você perdeu. Famílias aí preocupadas em dar o melhor celular, em dar a melhor televisão, em ter o melhor sofá, em ter tudo, mas não tem celebração dentro de casa. E eu não estou falando de grandes coisas não. Se você não tem dinheiro para celebrar num restaurante top, vai no churrasquinho da esquina e celebra a vida. Lá em Itaparica tinha o churrasquinho do Cabeça. Ô, gente, pensa num churrasco bom, o bicho tinha meio metro.
Tinha dia que saía eu, Jaque, Vitor e Vitória, ainda levava mais uns 2 adolescentes comigo, vamos embora celebrar. O que nós vamos fazer? Comer churrasquinho do cabeça. Festa. Você não precisa de muito para ser feliz, querido, você só precisa valorizar o que você tem. Você precisa aprender a valorizar o que você tem. Não faça como Davi, que silenciou em todas as situações da sua casa e ele colheu frutos amargos de todas estas coisas. Sente, converse e celebre, mas não faça silêncio dentro da sua casa, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa abençoar você como família do Senhor. Celebre com a sua família. Hoje você vai ter uma oportunidade de celebrar. Depois do culto aqui tem uma galinhada. Deixa eu já fazer o merchan. Celebre a vida em nome de Jesus. Não deixe para depois. Faça isso hoje, enquanto você ainda tem fôlego de vida, em nome de Jesus. Amém?